Sabe aquela história que todo dono de negócio de delivery parece conhecer de cor? As vendas, ó, lá em cima, bombando. Mas na hora de olhar o lucro, cadê? Parece que o dinheiro some no meio do caminho, né? Pois é, a gente vai entender direitinho por que isso acontece. Então, se essa pergunta bateu fundo por aí, pode ter certeza de uma coisa: não é um problema só do seu negócio. É uma dor, assim, super comum. O caixa gira, tem pedido entrando toda hora, mas fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Aquela sensação de que, poxa, o resultado podia ser bem melhor. Vamos juntos descobrir o porquê. Vamos falar da realidade do dia a dia. Porque, operar um delivery, nossa, é muito mais do que só preparar comida e despachar. É uma verdadeira batalha diária. Uma luta contra um monte de probleminhas que, quando a gente junta tudo, viram um problemão. Pensa só na lista. É pedido que atrasa e o cliente reclama. É aquele cancelamento que surge do nada. O custo da embalagem que não para de subir. E as taxas dos apps, que mudam o tempo todo. Ah, e os cupons, eles são ótimos para vender, mas, opa, lá se vai um pedaço do faturamento. São exatamente isso, pequenos furos, pequenos vazamentos que, se a gente não cuidar, podem afundar o barco todo. E o resultado de tudo isso? Um desgaste gigantesco para a operação, né? A equipe fica naquela correria, super sobrecarregada, aí os erros começam a acontecer, a sensação é exatamente essa aí da tela. É como passar o dia inteiro só apagando um incêndio atrás do outro. E tempo para pensar no negócio, para planejar? Zero. E aí fica aquela pergunta no final do mês, né? O caixa girou, o negócio tá a 1000, mas o resultado podia ser melhor? É uma dificuldade real essa de não saber para onde o dinheiro tá indo. O movimento tá lá, mas o lucro não acompanha. E o mais curioso, a resposta para isso muitas vezes tá bem na nossa frente. Ok, então vamos dar uma de detetive agora e achar o problema. E olha, o grande vilão da história geralmente não é a falta de vendas. O problema são os custos. Aqueles que a gente não vê, sabe? Eles agem como um ralo, um dreno silencioso que vai levando o dinheiro embora. Olha só que interessante essa comparação. Do lado da venda no balcão, os custos são mais simples, mais diretos, né? É o insumo, a equipe. Agora, quando a gente vai para o delivery, a coisa muda de figura. Entra a taxa de plataforma, embalagem especial, taxa de pagamento, logística, marketing. É uma lista, uma camada inteirinha de novos custos que não existem no balcão. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o grande problema. Quando se cobre o mesmo preço nos dois lugares, o que acontece? A margem de lucro do delivery, vai encolhendo, sem ninguém perceber. Cada venda que sai pela plataforma está, na verdade, contribuindo muito menos do que deveria para o caixa da empresa. Tá, e qual a solução para isso então? Sair aumentando o preço de qualquer jeito? Não, de forma alguma. A saída é uma mudança de mentalidade, uma mudança estratégica, começar a enxergar cada canal de venda como um canal de venda diferente. Essa frase aqui, olha, tem que virar um mantra. Sério, anota aí. O preço do balcão não é e não pode ser o mesmo do delivery. Por quê? Porque cada um tem seus próprios custos. E se os custos são diferentes, a estratégia de preço também tem que ser. Simples assim. Tratar tudo igual é a receita certa para ter uma margem espremida. E isso tem nome, tá? É a tal da precificação estratégica por canal. Basicamente é entender uma coisa. O delivery é uma baita conveniência para o cliente, certo? Só que essa conveniência tem custos. E esses custos precisam, de alguma forma, aparecer no preço final. De um jeito justo, claro e transparente para todo mundo. E a melhor parte é que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um passo a passo bem lógico. Primeiro passo, botar na ponta do lápis todos os custos que são só do delivery. Segundo, calcular o ponto de equilíbrio daquela operação, ou seja, quanto precisa vender só no delivery para não ficar no vermelho. E o terceiro passo, com esses números na mão, aí sim, definir um preço que seja sustentável para o negócio e justo para o cliente. E quando esses ajustes são feitos, a mágica acontece. O foco muda completamente. O negócio para de só lutar para sobreviver, sabe? E começa de fato a prosperar, a construir um lucro que é saudável, que é previsível. Essa frase aqui é fundamental. Pensa bem. O delivery é uma comodidade imensa para o cliente, mas ele tem que ser sustentável para quem opera. É um equilíbrio, porque no final das contas, a operação precisa estar saudável para continuar oferecendo esse serviço com a qualidade que o cliente merece. E esse gráfico aqui mostra o impacto disso de um jeito, nossa, super visual. Dá uma olhada. Com a precificação antiga, a margem de lucro em cada pedido é baixinha, tá vendo? Agora, com a precificação estratégica, olha como sobe.
Cada pedido passa a ter um peso muito maior, contribuindo de verdade para a saúde financeira do negócio. A diferença é gritante. E os resultados dessa mudança são transformadores de verdade. Primeiro, o equilíbrio, com margens justas em cada pedido. Depois, previsibilidade. Dá para entender direitinho de onde o lucro está vindo. E talvez o mais importante de tudo, a tranquilidade, a paz de espírito de saber que o negócio pode crescer de um jeito saudável, sustentável. Bom, e para a gente fechar, vamos para o grande aprendizado. A ideia principal que amarra tudo isso que a gente conversou e que de verdade pode virar o jogo de quem vende por delivery. A ideia é a seguinte: delivery não é só sobre vender mais, é sobre vender melhor. O foco não pode ser só ter um monte de pedidos saindo, a qualquer custo. O foco tem que ser garantir que cada venda, cada uma delas, seja inteligente e, claro, lucrativa. Vender melhor, essa é a chave. E para quem está pensando, legal, mas como eu faço isso na prática, saiba que existem ferramentas para ajudar, tá? Um exemplo é o aplicativo Taxa Justa Delivery, que foi pensado justamente para isso, ajudar o dono do negócio a calcular tudo direitinho e a colocar em prática essa precificação mais inteligente. Então, fica aqui a reflexão para fechar. A estratégia de preço usada hoje aí no seu negócio, ela está de fato construindo um futuro com lucro, um futuro sustentável? Ou está só fazendo a roda girar, mantendo o negócio no mesmo lugar? Pensa nisso, porque a resposta para essa pergunta, ela pode mudar tudo.